Olá a todos! Nesta aula nós iremos analisar o relatório e iremos excluir algumas colunas e algumas linhas que não são importantes. O primeiro passo aqui é a gente dar uma melhorada aqui nessa planilha, limpar ela um pouco, tá? Que ela tem muita informação e tem algumas informações que não são necessárias para a gente, tá? Então vamos começar aqui pelo caminho. O caminho, para a gente não importa ter esse caminho aqui na planilha, tá? O que é esse caminho? O caminho ele vai me mostrar, por exemplo, eu tenho o nível 1, eu tenho a mesa de cabeceira. O nível 2, eu tenho o tampo. Então, olha, o tampo está abaixo da mesa de cabeceira. Por aqui a gente já entendeu isso, a gente não precisa ter aqui o caminho explicando, olha, mesa de cabeceira barra tampo. E dentro do tampo eu tenho MDF de 15, mas por aqui a gente já entendeu, olha, aqui no nível 3 eu tenho MDF, como ele está abaixo do tampo, então esse MDF de 15 aqui ele pertence ao tampo. Tá? Então por aqui a gente já está meio que subentendido, então a gente pode excluir toda essa coluna. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, vir em excluir. Tá? Aqui embaixo, olha, eu tenho uma somatória de tudo que tem lá em cima. Esse total aqui também não faz sentido para a gente, tá? Então, venho aqui, clico com o botão direito e vou em excluir. Excluir essa linha aqui de baixo, tá? Uma outra coluna também que a gente não precisa ter aqui na planilha é a coluna da camada. O que é camada? São as layers. A gente não trabalhou com layers. Ó, vocês podem olhar que todos pertencem à mesma layer. Tá? Como só o puxador, né? Só o puxador que tem a layer puxador aqui. Mas que para a gente também não faz diferença saber disso. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou excluir. Tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está limpando aqui essa planilha para ela ficar mais simples de ser entendida. E agora nós temos aqui essa coluna de volume e identidade. O que é esse volume? Ele vai calcular o volume do componente. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai entender melhor como que ele calcula esse volume. Tá? Para a gente aqui também não é interessante saber de volume nenhum, né? Porque como a gente está trabalhando com cortes, né, com chapas, a gente não tem necessidade nenhuma de saber volume. Então, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou excluir. Agora apareceu aqui, olha, x, y, z, len x, len y e len z. O que são esses números? O que são isso aqui, né? Isso aqui é o seguinte, o x, o y e z é a posição que o seu modelo está em relação à origem. Então, aqui é a distância que ele está em relação ao eixo x, a posição que ele está em relação ao eixo y e a posição que ele está em relação ao eixo z. Quando está zero aqui, significa que ele está em cima do eixo. Então, aqui, por exemplo, olha, a mesa de cabeceira ela está em cima do eixo z. O tampo está aqui em cima do eixo x e assim por diante, tá? Isso aqui, a posição em relação ao eixo, para a gente não importa, tá? O que importa é o len x, o len y e o z. O que é isso? O len x, o len y e o z é o tamanho do tamanho que ele tem, o tamanho real, tá? Então, por exemplo, o tampo, aqui realmente é o tamanho do tampo. Depois a gente vai entender por que esses números estão tão estranhos, tá? E vamos melhorar eles. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai excluir essas três colunas. Então, eu vou selecionar aqui as três colunas, clicar com o botão direito e excluir. Então, eu só vou ficar com a coluna len x, len y, len z. A coluna x, y e z não importa. O material também a gente não colocou nada, então a gente pode excluir. E aqui apareceu uma coluna Scale To. Tudo que a gente inserir lá no componente, nos atributos do componente, né, nos componentes dinâmicos, vai aparecer aqui, vai criar uma coluna nova. Só que isso aqui a gente também não precisa. A gente usou essa Scale To lá no SketchUp, aqui no relatório a gente não precisa saber dele. Então também vamos excluir. E pronto, aqui sobrou aqui somente as informações importantes. Nesta aula, nós conhecemos o que são cada coluna do relatório e eliminamos as colunas que não eram necessárias. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!